Então tá, formalmente agora boa noite para vocês. Olha só, nós vamos trabalhar hoje pontuação e como eu disse na nossa aula passada, aula 3, né? A aula anterior, aula 3, a pontuação é uma análise sintática. Então não tem como eu saber as regras, a justificativa de um emprego da vírgula se eu não souber análise sintática. Para uma questão didática, eu divido a matéria de pontuação em duas partes. Pontuação no período simples e depois a pontuação no período composto. Mas aí na prática é mais comum ele misturar a parte 1 com a parte 2, né? Mas é só por uma questão, uma finalidade didática, tá bom? Então a gente tem que saber da pontuação um todo. Então vamos chamar de pontuação parte 1, digamos assim, né? O pontuar num período simples. Então começando aí, os casos em que eu sou obrigada a usar a vírgula. Primeiro caso, para separar termos de mesma função. Quando eu falo mesma função, é mesma função sintática, que daí nós vamos ter uma enumeração. Se eu tenho enumeração, são termos exercendo a mesma função. A terra, o mar, o céu, tudo apregou a glória de Deus. A terra, o mar, o céu exercem função de quê? Nesse caso, de sujeito, né? Então, a terra, o mar, o céu exercem aí a função de sujeito. Sujeito, sujeito, sujeito. Termos de mesma função. Falando mais simples, toda vez que você tem um enumerar, os elementos são da mesma função. Regra 2. A vírgula é obrigatória para isolar o aposto explicativo. Lembrando que aposto é um termo que explica outro termo. A tartaruga, conhecido réptil aquático, vem à terra para desova. Então, quando aqui nós temos uma explicação de outro termo, esse é o aposto explicativo. As vírgulas que isolam o aposto podem ser substituídas por travessões, a gente até chegou a comentar na última aula, como também poderia ser substituído por parênteses, mas a pontuação é obrigatória. Se lembre que na aula passada eu falei que o aposto ele tem que vir isolado. Se ele vier no final do período, eu poderia usar também de uma outra pontuação. Qual é? Os 2 pontos. Perfeito. Terceira regra, a vírgula é obrigatória para isolar o vocativo. Falamos que vocativo é o quê? É o chamamento, é o evocar. Olha, João, você vai me dar um remédio. João é quem eu evoco, é quem eu chamo, é um vocativo. E aí você tem que isolar. Se eu tenho que isolar, nesse caso eu usei 2 vírgulas para isolar o vocativo. Até aí tudo bem? Quarta regra. Quarta regra é uma regra muito importante. Por que eu falo que é uma regra muito importante? É a mais cobrada. Então aquilo que é mais cobrado é o que a gente coloca um destaque. A vírgula é obrigatória para isolar adjuntos adverbiais que estejam deslocados. Adjunto adverbial deslocado, vírgula obrigatória. Na primeira frase, eu só vou fazer uma análise sintática, tá? Ele lia o relatório com muita calma. Então, fazendo uma análise sintática, quem lia? Ele. O ele aqui é o nosso sujeito. Quem lê algo. O verbo aí é verbo transivo direto. O que ele lia? O relatório. O relatório vem para complementar o verbo, faz a função de objeto direto. E ele lia de que modo? Com muita calma. Com muita calma indica o modo. Se indica o modo, temos aí um adjunto adverbial de modo. Perceba que essa oração ela está na chamada ordem direta. Sujeito, verbo, complemento verbal e depois eu coloco o adjunto adverbial. Então, esse elemento aqui, ele vem no lugarzinho dele. Eu tenho que colocar a vírgula? Você tem que colocar? Não, você não tem que colocar. Eu sou obrigada, quando o adjunto adverbial estiver
deslocado. Mas eu posso? Posso, tá? Se ele estiver no lugarzinho dele, você pode. Mas sempre analise o todo. Depois eu tenho uma questão do Instituto AOCP que não pôde, mas a gente vai entender o porquê que não, tá? Mas é assim, adjunta adverbial, você tem que colocar a vírgula quando ele vier deslocado. Se ele vier no lugarzinho dele, o emprego da vírgula é opcional. Mas vamos analisar o contexto. É só isso que eu já te chamo a atenção antes de te mostrar a questão, ok? Já na frase 2, eu fiz uma modificação, seria uma reescritura. Porém, eu peguei o adjunto adverbial de modo e coloquei logo após o sujeito. Então, esse elemento aqui, que é um adjunto adverbial, ele está deslocado. Eu coloquei entre o verbo e o sujeito. Eu desloquei. Adjunto adverbial deslocado isola por vírgulas. Na sua opinião, eu poderia substituir as vírgulas por travessões? Pode. Vou te dar uma dica. Se lhe é perguntado tanto se eu posso substituir vírgula por travessão ou travessão por vírgula, faça da seguinte forma. De repente, você nem sabe sintaticamente o que é aquilo que está isolado. De repente, eu não sei se é um aposto, se é um adjunto adverbial. Mas a pergunta nem foi sobre o que é que está ali isolado, mas simplesmente se poderia substituir as vírgulas por travessões. Aí a dica é o seguinte, até mesmo para você ganhar velocidade na execução da questão na prova. Faça assim, ó. Ele te pergunta se esse elemento isolado por vírgulas poderia ser substituído por travessões, não é? Aí você tenta pular esse elemento que está isolado por vírgulas. Você vai pular. Como é que seria? Ele lia o relatório. Deu certo? Deu ou não deu? Então, sempre que você conseguir pular e tiver sentido, esse elemento, que pode ser uma oração gigante, pode ser só uma palavrinha, pode ser um aposto, pode ser uma adjunta adverbial. Se deu conta de pular, você pode usar isolar tanto por vírgulas quanto travessões. É uma diquinha bacana. Não. Então, parênteses não é sempre que pode. Por isso que eu falei sobre vírgula e travessões. Agora, uma observação. É facultativo o uso da vírgula em adjuntos adverbiais representados por uma única palavra. Na verdade, nós falamos assim, ó. Regra geral, se apoie na geral. Adjunto adverbial deslocado, vírgula obrigatória. Mas, se o adjunto adverbial deslocado for de pequena extensão, o que é um adjunto adverbial de pequena extensão? Representado por até 2 palavras. Então, mesmo que ele esteja deslocado, se ele for pequeno, o emprego da vírgula é opcional. Então, no meu exemplo, ele nos entrega hoje os documentos. Então, ele nos entrega o quê? Os documentos. E ele entrega quando? Hoje. O hoje está aí deslocado. Como está deslocado, eu vim e isolei por vírgulas. Perfeito. Mas essas vírgulas poderiam ser suprimidas? Pode. Suprimidas? Retiradas? Sim, porque o adjunto adverbial deslocado ele é pequeno. Outra coisa que eu já quero comentar com vocês, aproveitando esse exemplo aqui. Na minha frase 2, adjunto adverbial deslocado, já consideraria grande, de grande extensão, o emprego das vírgulas é obrigatório. Ele veio entre o sujeito e o verbo, não é? Aí eu vou falar de uma forma bem simplista para usar outro termo. Ele não entrou tipo no meio? Entendem quando eu falo? Entrou tipo no meio, entre aspas, né? Entrou aí no meio. Quando você tem qualquer expressão que você conseguiu pular, lembra que eu falei do pular? Então, eu posso, de repente, aqui ter uma oração, mas eu sei que eu pulei e ela está
enfiou aí no meio, não foi? Tipo assim, porque ela está fora do lugar. Aí nós falamos que isso está intercalado. Então, eu não vou falar, esse negócio enfiado no meio, né? Nós temos um termo intercalado. Se for toda uma oração, e é oração quando tem verbo, a gente vai falar que a oração está intercalada. E nem sempre a banca fala o que é esse elemento intercalado. Aqui ela poderia só falar que as vírgulas se justificam, pois há um termo intercalado. Ok. E ela nem te falou que termo é esse, se é um aposto, se é um adjunto adverbial. Então, quem estudou lá atrás, aposto é aquilo que vem no meio da oração isolado por vírgulas. Esquece. Né? Vir ao meio da oração isolado por vírgulas não é aposto, necessariamente. O aposto tem que explicar outra palavra. Então, aqui, como você viu, eu não tenho um aposto, eu tenho um adjunto adverbial. Uma outra frase, criando aqui uma outra frase. Se eu escrevo assim, aos sábados faço o almoço. A justificativa da vírgula aí é o quê? Adjunto adverbial que está deslocado. Agora aqui o meu adjunto adverbial ele não está intercalado. Confere? Ele veio antes de tudo? Aí a banca pode falar que o adjunto adverbial está anteposto. Porque ele veio antes. Como simplesmente poderia falar que a justificativa da vírgula que se dá por haver um adjunto adverbial deslocado. Mas saibam aí as nomenclaturas. Se veio antes, está anteposto. Se entrou ali no meio, está o quê? Fala. Intercalado. Até aí? Tudo certo? Então, essa regrinha é muito cobrado, tá? Tanto da questão do uso obrigatório da vírgula, se é obrigatório, se é facultativo e o porquê. Quinta regra. Para indicar a elípse do verbo, a vírgula é obrigatória. E o que é mesmo uma elípse? Se lembram? Omissão. Elípse é sinônimo de omissão. Então, quando nós omitimos um verbo que já foi mencionado, você tem que indicar essa omissão por uma vírgula. O meu exemplo. Eles partirão hoje, nós amanhã. Essa vírgula aqui indica a omissão, a elípse do verbo partir. Ah, professor, isso aí também não seria um caso de zeugma? Também é uma zeugma, lembrando que, em relação às figuras de linguagem, elipse é a omissão de um termo. A zeugma também é a omissão de um termo, então toda zeugma é uma elipse. Mas nem toda elipse é uma zeugma. Elipse basta omitir um termo. A zeugma é quando você omite um termo já mencionado no mesmo período. Então, de repente, a banca pode falar, essa vírgula aqui indicou a omissão do verbo. Ela quer ser mais difícil. Indicou a elipse do verbo. Ou ainda, marca uma zeugma. Sim, porque omitiu um verbo que já foi mencionado, certo? Dúvidas? Regra 6. A vírgula é obrigatória para isolar determinadas expressões explicativas ou retificativas. Vou trazer aí exemplos dessas expressões que obrigatoriamente devem vir isoladas por vírgula, seja no início da sua frase ou no meio ali da frase. Aqui. Nós temos as expressões o isto é, que eu já usei como exemplo, usou o isto é, sempre isola, ou seja, qual mais?
Por exemplo, aliás, são expressões que eu uso ou para explicar melhor algo que eu disse, né? Eu falo, ou seja, e aí eu venho falando a mesma coisa, só que eu uso outras palavras. Uma questão pode vir na questão da interpretação. O isto é, eu posso usar tanto para explicar melhor, mas eu também posso usar para retificar. Devido à chuva, não veio ninguém à nossa aula. Devido à chuva, não veio ninguém à nossa aula. Isto é, quase ninguém. Aí o isto é não foi para explicar melhor, e sim retificar algo que eu disse. Mas são expressões que, quando usadas, a vírgula é obrigatória. Sétimo caso. A vírgula é obrigatória para isolar o predicativo do sujeito quando ele vier deslocado. Lembrando que predicativo é sinônimo de característica. Analisando a frase, felizes, os pais voltaram para a festa. Coloque essa oração na ordem direta, como ela ficaria? Os pais voltaram para a festa felizes. Então, felizes é uma característica atribuída aos pais. Os pais exercem a função de sujeito. Então, felizes é o predicativo do sujeito que está deslocado. Por isso, dá vírgula aqui. Agora eu vou te mostrar uma outra tela, em que eu reescrevi esta mesma frase, porém de diferentes formas. Tudo certo? Vou te falar de forma mais simples. Que aqui eu falei assim, falei bonitinho. Predicativo do sujeito deslocado, a vírgula é obrigatória, né? Os pais voltaram para a festa e estavam felizes. Verbo de ligação aí implícito, né? Desloquei o predicativo, coloquei vírgula. Esse predicativo do sujeito deslocado é um adjetivo? Classe gramatical? Quando você tiver um adjetivo deslocado, isolado por vírgula, saiba que trata-se de predicativo do sujeito que veio fora da ordem. Agora uma outra tela aí para vocês, em que eu reescrevi. Vou no outro slide. Vou fazer diferente. Eu estou com um sério problema e o pior de tudo é que eu faço mesmo o erro e quando vê o erro, a mesma coisa. Hoje eu já vi que eu fiz isso. E aqui nesse slide também. O que eu tenho feito? Por exemplo, estou fazendo os slides, né, da aula. Ou até a parte do Word mesmo, né, e tal. E aí eu salvei. Só que aí eu não terminei de fazer. Parei por algum motivo? Parei, não terminei de fazer. Aí eu volto, só que salvou, né? Aí eu volto e termino. Aí na hora que eu vou enviar o e-mail, vou anexar os arquivos, eu já vou no acesso rápido. E sempre pego o último. O que está ali para mim como último, né? Só que daí, o último era o anterior que eu tinha feito incompleto. Vocês entenderam? Não, uma coisa de grego, né? Porque o computador, ele é bobo. E eu sou mais boba de não entender que ele é bobo. Vocês estão entendendo? Tipo assim, essa frase eu reescrevi para vocês de 4 formas diferentes. E agora acabei de ver que não veio o que eu arrumei. Vocês entenderam? Nossa, isso tem acontecido direto. Eu vou ter que dar outro nome para eu saber. Oi, Max, tudo bem? Boa noite. Senti sua falta. Eu ia falar sentimos, mas eu não posso falar pela turma, né? Eu falei, vai que. Então deixa eu falar por mim. Seja bem-vindo. Então deixa eu colocar aqui uma outra frase, tá? Vou abrir uma tela. Até vou mudar.
a frase. Então, 4 frases aí. Podemos? Número 1. Aborrecido o homem saiu. Olha só uma questão que muitos errariam. Tipo, eu considero uma questão fácil, porque basta eu saber a regra que eu faço. Mas muitos errariam numa prova de concurso. Quando a banca coloca o seguinte, ó, aborrecido, veio isolado por vírgula, por tratar-se de um adjunto adverbial deslocado. Ainda coloca adjunto adverbial de modo deslocado. Até chamei a atenção, né? A gente falou sobre, lembra? Na aula passada? Porque a aula passada foi o quê? Foi sintaxe. Pontuação também, análise sintática. E aí o cara que sabe, ele pega ainda a pessoa que sabe. Ah, é. Adjunto adverbial deslocado usa vírgula. Ah, e é o modo, né? O homem saiu e ele estava aborrecido. Pensa dessa forma. O homem saiu e ele estava aborrecido, adjunto adverbial deslocado. Mas aí, reforçando o que falamos na aula passada, os advérbios são palavras invariáveis. Aborrecido é uma palavra variável. Aborrecidos, aborrecida. Então, qual é a classe gramatical? Classe gramatical. Adjetivo. Minha dica. Adjetivo veio isolado por vírgula e está deslocado. Por que eu usei a vírgula? Predicativo do sujeito deslocado. E aí, no caso, a vírgula é obrigatória. Aí ele ainda vem com uma outra conversinha na B. Ele vem e coloca assim, o emprego da vírgula é facultativo. Aí se a pessoa pensa que é um adjunto adverbial pequeno, ele ainda fala que o emprego da vírgula é facultativo. Não é, porque é um predicativo do sujeito, deslocado, vírgula obrigatória. Frase 2. O homem aborrecido saiu. A frase 2 em relação a 1 alterou o sentido? Alterou. Vamos fazer o seguinte, para todo mundo entender o porquê que alterou. Na frase 1, quem é o sujeito? O homem. Muito bom. Quem saiu? O homem. Esse é o sujeito. Na frase 2, todo mundo, ó. Na frase 2, quem é o sujeito? Ai, que lindo! Que orgulho de vocês! Na frase 2, o sujeito é o homem aborrecido. Quem saiu? O homem aborrecido. Aí o núcleo é que seria apenas homem. Então vocês perceberam que o aborrecido aqui faz parte do sujeito. O aborrecido aqui é um adjetivo, é uma característica que veio junto do nome. E qual é o nome disso? Adjunto adnominal, porque veio junto do nome, qualificando esse nome. Então, aqui nós temos um adjunto adnominal. Mudou a função sintática. E o sentido também. Porque, veja bem, na frase 1, você sabe que o elemento está deslocado. Confere? Para você ter um entendimento melhor, coloque na ordem direta. Como fica? O homem
saiu e estava aborrecido. Quer dizer, naquele momento ele estava aborrecido. Agora, se eu falo, ó, o homem aborrecido saiu. Aquele homem que é aborrecido. Ah, sabe? Aquele menino aborrecido que fica aqui, saiu, foi embora. Aí é uma característica dele. Qual homem possui mais chances de sofrer um ataque cardíaco? 1 ou 2? O 2, porque ele é aborrecido. Qual homem tem menos amigos? O 2, porque ele é aborrecido, gente. Olha que fantástico. Como é que eu vou saber qual tem menos amigos? Não falou nada, só em cima dessa frase eu tenho... Análise sintática. A gramática é uma ferramenta para a interpretação. Número 3, frase 3. O homem aborrecido saiu. Agora, eu coloquei aborrecido isolado por vírgulas. Então, esse elemento está deslocado. Né? Seria o homem, aí a gente pula, né? O homem saiu. E saiu aborrecido. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito deslocado, por isso isolado por vírgulas. Então, não tem que vir antes, tá? O predicativo do sujeito deslocado nem sempre vem antes. Ele pode vir intercalado, como na frase 3. E a frase 4, o homem saiu aborrecido. Eu peguei o aborrecido, neste caso ele é predicativo do sujeito. O homem saiu, estava aborrecido, e eu não usei vírgula. Eu poderia usar uma vírgula antes da palavra aborrecido? Que agora está no lugarzinho dele, né? Não. Predicativo do sujeito, você só colocará vírgula se ele estiver deslocado. O adjunto adverbial, não. O adjunto adverbial, se ele estiver no lugarzinho dele, a vírgula é opcional. Mas o predicativo do sujeito, você só pode colocar vírgula se este vier deslocado. Tudo certo? Ok, agora vamos falar de quando que você não usa a vírgula, que o emprego da vírgula é proibido. Não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado. Já aprendemos que predicado é tudo o que se fala sobre o sujeito. Meu exemplo, os integrantes da tropa de elite não se acanharam diante da situação. Quem é que não se acanhou? Os integrantes da tropa de elite. Então, tudo isso aqui fez papel de quê? De sujeito. Tudo isso é o sujeito. E o predicado é não se acanharam diante da situação. Então, isso aqui já seria o predicado. Qual é o núcleo do predicado? O núcleo do predicado é o verbo. Então, por isso eu falo, não se coloca uma vírgula entre o sujeito e o predicado ou entre o sujeito e o verbo. Alguns estudaram dessa forma, que não é errado. Você nunca coloca vírgula entre o sujeito e o verbo ou entre o sujeito e o predicado. Ah, mas o sujeito está gigante, não interessa, vírgula proibida. Ah, mas o sujeito está deslocado, não interessa, a vírgula é proibida. Segunda regra, não se usa a vírgula entre o verbo e o objeto. O objeto é aquilo que complementa o verbo. O governo americano pediu. Quem pede, pede algo e pede a alguém. O verbo pedir possui qual regência nessa frase? Fala para mim. VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Apoio fez a função sintática de quê? Objeto direto, porque não há preposição. E o outro aqui com a preposição a, objeto indireto. Enfim, observe que não pode pôr uma vírgula aqui
entre o verbo e o objeto, e nem aqui. Porque você não coloca vírgula entre o verbo e o que vem para complementar este verbo. Significa que se eu coloco uma vírgula aqui, uma vírgula poderia ser inserida após apoio. Olha como a banca, ela é sacana, né? Porque ela age com malícia. Aquela que você fica em dúvida, uma delas é para te induzir ao erro, geralmente, né? Estou em dúvida entre duas. Aquela que você fica em duas é porque ele já fez uma para te induzir ao erro. Veja bem, eu coloquei a regra 1 e a regra 1 falava assim: a vírgula é obrigatória para separar termos de mesma função. Lembra disso? Aí eu vou simular uma questão aqui, uma proposição. Só apagar. Ele te deu essa frase, ele tirou essa frase aqui do texto e coloca assim, letra A. Aí ele faz várias afirmações sobre a frase que ele retirou do texto. E fala assim, uma vírgula poderia ser colocada após a palavra apoio, para separar termos de mesma função. Olha a maldade, não é não? Vamos colocar. Ele fala para colocar uma vírgula após o termo apoio. Então, colocaria uma vírgula aqui. E ele ainda justifica, poderia colocar uma vírgula aí para separar termos de mesma função. Quem pede, pede algo e pede a alguém. São complementos verbais? São. Só que apoio fez a função de objeto direto e aos países europeus exerceu a função de objeto indireto. São termos de mesma função? Não. Mas são complementos verbais, professora. Mas não possuem a mesma função sintática. Porque um é objeto direto e o outro é indireto. Não são a mesma função. Então aqui nós não poderíamos colocar uma vírgula. Porque se você coloca aqui, você estaria separando o verbo do objeto indireto. Na correria, dá para pensar o verbo. Exatamente. É uma alternativa que nos induz ao erro. E assim, você vai ter na sua prova uma média de ao menos 3 questões com uma para te induzir ao erro. Falando de média, né? Numa prova de 10 questões. E é isso, é para pegar o candidato que está nervoso, aquele candidato apressado. É mesmo, está tudo complementando o verbo. E ele ainda fala, a proposição, ela ainda traz algo que é pertinente, que ele estudou, entendeu? É para pegar, a dúvida é sempre para os que estudaram, não é para quem está lá fazendo aventura. É especificamente para vocês que estudaram. Então ele coloca até bonitinho, algo que tem pé, só não vai ter cabeça. Não se usa vírgula entre o nome e o adjunto adnominal. Então aqui, habilitados. Habilitados vem junto do nome, junto de um substantivo, para qualificar. Isso é o adjunto adnominal. Então eu não poderia colocar uma vírgula aqui. Porque eu não separo o nome do adjunto adnominal. Não usa vírgula entre o nome e o complemento nominal. Os atletas estavam certos. Certos de quê? Respondam. Da comemoração. Então, da comemoração vem para complementar o nome certos. Complemento nominal. Então, se eu coloco uma vírgula aqui, está errado. Certo de quê? Da comemoração. Epa, separou um termo do outro que veio para complementar. Então, a vírgula aqui ficaria errada. O que você pode pensar? Fazendo uma questão de uma forma mais rápida, ou se eu tenho dificuldade de fazer análise sintática, tudo aquilo que vem para complementar, está complementando, não atravessa. Você não pode fazer uma barreira, vem para complementar. Seja complemento do verbo, seja complemento do nome. E por fim, não se usa vírgula entre o verbo e o agente da passiva.
Os garotos foram acolhidos pelo representante sindical. Vamos fazer tudo, essa aqui. Sujeito, os garotos, até para revisar o que trabalhamos na nossa aula 3. Sujeito. A forma verbal, foram acolhidos. Lembrando que, quando você tem uma locução verbal formada pelo auxiliar ser e o principal no particípio, isso significa que a oração está na voz passiva analítica. O sujeito é paciente, o sujeito sofre a ação. E esse elemento, precedido da preposição por, é quem é o agente da ação, que nós chamamos de quê? Agente da passiva. Então, pelo representante sindical, faz a função de agente da passiva. Agora, falando da vírgula. Eu não poderia colocar uma vírgula aqui, ó, porque eu estaria separando a forma verbal do agente da passiva. Uma vírgula que não cabe. Fechamos a matéria de pontuação, falando da primeira parte da pontuação, né? Pontuação no período simples. Vamos fazer exercícios. Primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da vírgula, considerando trechos adaptados do texto. Tá vendo? Que eu tenho que saber o que está certo e o que está errado. Em meados do século XIX, quando o padre francês Pierre-Marie Bosse exercia suas atividades em uma igreja com vista para o Monte Corcovado, a estátua começou a ser idealizada. Enxergaram um erro? Depois de estátua. Aqui nós enxergamos um erro. O que começou a ser idealizado? A estátua. A estátua é o sujeito. Começou a ser idealizado é o que se falou sobre o sujeito. O que é isso? Predicado. Tudo o que se fala sobre o sujeito é predicado. E, por regra, não se separa o sujeito do predicado. Achei um erro. Vamos embora, letra B. A maior parte da estátua, com a altura de um prédio de 13 andares, foi construída no Brasil. Qual é o erro? Perfeito. A maior parte da estátua, eu só vou pular, só para vocês visualizarem. A maior parte da estátua foi construída, viu que deu para pular? Então, nesse caso, nós temos um elemento que está intercalado. Poderia substituir por travessões? Poderia. Viu que fantástico? Então, a maior parte da estátua foi construída. E foi construída onde? No Brasil. No Brasil, adjunta adverbial de lugar, mas não estaria no lugarzinho dele? Só que isso não pode acontecer, lembra que eu falei? Não é sempre? Tipo assim, por regra, adjunta adverbial no lugarzinho dele, ok. Mas aí, quando vem logo após uma forma verbal, você não pode. Aí é forçado, tá? É forçado. Letra C. A gente estava buscando... Tá tudo errado até então, né? Então a A está errada, a B está errada. C. Paroquiana do Padre Bosse, apelidada de Redentora, ela negou a proposta e sugeriu uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, o verdadeiro Redentor, para ela. 2 erros aí. Qual? Primeiro erro? Sugeriu. Quem sugere, sugere algo. O que sugeriu? Uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Então, não separa o verbo do que venha complementar esse verbo. Achei um erro. Para minha prova, já bastava. Eu já iria na letra D e buscar. Mas como nós estamos estudando
Há um outro erro no quesito pontuação. Fala. Depois de Jesus. Teria que ter uma vírgula aqui, ó. A imagem do Sagrado Coração de Jesus. Aí ela vem e explica. O verdadeiro Redentor para ela. Esse é um aposto explicativo, que está explicando qual o termo? A imagem ou Jesus? Aí vocês vão olhar o que é mais coerente, olha a concordância. É a imagem ou é Jesus? Tem que ser Jesus, porque uma imagem, imagina a palavra feminina, aí ela fala o verdadeiro Redentor. Então faz referência ao termo Jesus. Isso é uma questão que nós chamamos de questão de coesão e coerência. Você saber a quem é o termo que se refere. Isso aí está na moda em qualquer prova de língua portuguesa, os referentes dentro do texto. Outra pergunta minha para vocês. Na letra C nós arrumamos, colocamos uma vírgula após o termo Jesus. E essa vírgula poderia ser substituída por 2 pontos? Poderia. O aposto explicativo veio ao fim do período, né? Neste caso, posso substituir. Também caberia um travessão? Caberia. O aposto tem que vir isolado. Seja por vírgula, travessão e se vier no final do período por 2 pontos. Então, neste caso, eu usaria apenas um travessão. Então, poderia. Quando eu coloco travessão em vez de vírgula, porque as duas pontuações são corretas, já, né? Correção gramatical, vírgula ou travessão. Você percebe alguma diferença de efeito de sentido para você, leitor? Diferença no efeito de sentido entre eu colocar uma vírgula, isolar por uma vírgula ou isolar por um travessão? Eu não estou falando que altera o sentido, mas eu estou falando o efeito de sentido. Para mim, leitora, é mais enfático. Perfeito. Quando eu uso o travessão. Então, acaba que o travessão dá maior ênfase do que uma vírgula. Fantástico. Questão de prova também. Agora, se for inverter. Você está convertendo quem? Você viu Jesus, aí já quis converter? Se você agora fazer a imagem ser referente, aí seria a verdadeira... Mas aí, assim, qual que foi o problema aí? Foi tanto concordância quanto coerência. Se fosse a imagem, tinha que estar a verdadeira. Só que não cabe redentora. Fazendo, né? Como é que uma imagem é redentora? Entende? Aí é onde eu falei também. Então tem concordância e também tem a questão da coerência. Coerência é a lógica. Tem como a imagem ser uma redentora para ela. Então é mais coerente Jesus. Letra D. Conheça, neste quer que eu desenhe, o passado de um dos maiores símbolos do país. Na sua opinião, letra D, está certa ou errada quanto à pontuação? Ela está certa. Agora vamos entender o porquê. Detalhe, aqui na questão, só te chamar a atenção disso aqui, ó. Na questão, no enunciado, ele nos pergunta sobre o uso correto da vírgula. Então, eu vou focar só em vírgula. Mas o enunciado poderia vir diferente. Ele poderia ter colocado assim, que apresenta a pontuação usada adequadamente. Aí quando ele fala em pontuação, é qualquer coisa. 2 pontos, aspas, travessão, não só a vírgula, tá bom? Agora eu estou perguntando a vocês, igual, quando eu uso aspas, é por uma justificativa. Instituto AOCP, eu encontrei várias questões relacionadas à matéria pontuação do Instituto AOCP, perguntando a justificativa tanto do uso de 2 pontos, quanto a justificativa de uso de aspas. E é claro que eu vou analisar o texto da minha prova. Aspas eu uso por motivos vários, né? Vários motivos. Neste caso, qual é a justificativa do uso de aspas?
Que? Não, não é uma frase. Não é expressão coloquial, não é uma frase que alguém proferiu, que daí seria uma citação, né? Ironia, nossa, o povo adora falar, viu, aspas é ironia. Pode acontecer, mas não é. Que não é licença poética. Bora lá pensar. Licença poética, nem poema isso é, não é nem letra de música. Não, Max. Vou ter que falar mesmo? Boa, né? Antes de falar o que é as aspas, porque às vezes ilumina, né? Uma outra informação. Isso aqui está isolado por vírgulas, não tá? Conheça, verbo no imperativo, conheça. Eu vou pular, tá? Conheça, o que é para você conhecer? O passado de um dos maiores símbolos do país. E é para você conhecer o passado de um dos maiores símbolos do país, onde? Neste quer que eu desenhe. Então, isso aqui não trouxe uma ideia de lugar? Que é no livro, ou um filme, ou um programa. Então, as aspas é para o quê? É o título. Título, né? A gente não sabe se é de um livro, se é de um documentário, se é de um programa. Não é não? Uma frase? Uma frase que não existe, porque o nome de um programa teria que ser só título na prova. Não, o nome de um programa? Não, ok. É o nome do programa, né? O título é o quê? É o nome de algo, né? Perfeito. Pegaram? Aí iluminou, né? Veio um empurrãozinho, aí veio. Então, justificando, as vírgulas estão ok, já que nós temos um adjunto adverbial de lugar que está deslocado. Ou melhor, ele está, fala, intercalado. A letra D é a que nós marcamos, mas vamos, como eu tinha um aluno que eu achava engraçado, tipo assim, a resposta dava B, né? A certa é a B. Aí ele falava assim, vamos falar mal das outras. Letra E. As peças da face e das mãos moldadas em Paris vieram como um quebra-cabeça para cá. Já achou erro? O que veio como um quebra-cabeça para cá? As peças da face e das mãos moldadas em Paris. Agora, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu posso eliminar essa vírgula, porque o em Paris é um adjunto adverbial pequeno, não é? As peças da face e das mãos que foram moldadas em Paris. Não poderia colocar isso aqui entre vírgulas? Deveria. Vocês enxergaram ou não? É assim, ó. Você poderia pensar que essa vírgula está errada? Pensando assim, quem veio como quebra-cabeça? As peças das faces das mãos moldadas em Paris. Aí você pensou, essa vírgula aqui está errada porque separou o sujeito do predicado. Tá, aí você acertou a questão porque você identificou um erro, não é assim? Agora, vamos supor que eu tivesse uma questão que eu tenho a mesma frase reescrita de diversas formas. Eu tinha que achar a forma correta. E aí não era assim, não era só tirar essa vírgula que essa primeira parte já estaria certa. O correto seria assim, ó. As peças das sujeito. As peças das faces e das mãos, elas vieram como um quebra-cabeça para cá.
as peças da face e das mãos, as quais foram moldadas em Paris. Então, eu tenho que isolar esse elemento aqui por vírgulas. Moldadas faz referência às mãos somente ou faz referência às peças? Olha aqui, várias perguntas. Referência, estamos trabalhando coesão. Moldadas faz referência às mãos, faz referência às peças, ou seria, faz referência às peças da face e também faz referência a mãos. Enfim, qual é o referente? Moldadas faz referência às peças ou só a mãos? Ou seria mãos e peças da face? Moldadas faz referência às peças. Só que essas peças são da face e também são peças das mãos. Não é assim? Então, moldadas está no feminino, plural, para fazer concordância com o substantivo peças. Então, o referente é com quem eu concordo. E da face e das mãos são adjuntos adnominais do termo peças. Trabalhamos concordância nominal e referência, que é coesão. Bacana? Eu acho legal demais. Então tá. Próxima. Aqui a nossa resposta, então, fica a letra D, é a correta. Eu não queria falar. Mas eu vou falar para você, Sandro. Pessoal, não se preocupem, tá? Eu só vou falar para o Sandro. As peças das faces, vamos mudar aqui a cor. As peças das faces e das mãos. Aí você me perguntou sobre isso aqui, né? Não sei se você percebeu como eu li. Eu li assim, ó. E é matéria, só que o segundo tempo de aula, que não vai dar para terminar tudo hoje, a gente ainda continua. Mas eu li, como é que eu li? Você percebeu? Exatamente. As quais, eu li assim, ó. As peças das faces das mãos, as quais foram moldadas em Paris. Elas vieram como um quebra-cabeça para cá. Eu li dessa forma. Então, o que eu tenho aqui é uma oração que foi introduzida por um pronome relativo que está implícito. Olha para mim, Sandra, agora. Para mim e para lá. Mas não para o caderno. Então, isso aqui é uma oração que foi introduzida por um pronome relativo que estava implícito. Toda oração que começa com pronome relativo, não precisa anotar que é matéria. Toda oração que começa com pronome relativo, ela está no grupo da subordinada adjetiva. Então, as orações subordinadas adjetivas começam com pronome relativo. Só que quando eu implicito o conector, aí seriam explicativas. E aí, quando eu oculto o conector, que no caso aqui era um pronome relativo, eu reduzo a oração. Então, aqui estamos diante de uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio. Você está pensando, para que eu fui perguntar? Posso passar o meu slide? Sim. Eu nem olhei.
Vieram como quebra-cabeça para cá. Cada parte veio numerada. Nossa, você percebe que fica difícil até de ler? Então, de repente, assim, você nem sabe o porquê. Mas até para ler ficou estranho. Então, deixa eu já fazer aqui. Só deixa eu mudar a cor da caneta. Então, aqui já está errado porque o cada parte separou o sujeito do verbo, né? Vieram como quebra-cabeça. Aqui. Isso daqui, ó, é um adjunto adverbial que está deslocado. De comparação. Ó, as peças, eu vou destacar na ordem direta. Vou colocar até outra cor. As peças da face das mãos, elas vieram e vieram para cá. Não é assim? Elas vieram para cá. Percebeu? Então, tá vendo que tudo que eu tô pulando isola por vírgula, não é? Então, vou colocando vírgula. Então, aqui, pulei. Como um quebra-cabeça, pulei. As peças vieram para cá. Cada parte veio numerada para ser montada em solo brasileiro. Aí ficou tão estranho esse cada parte. As peças da face das mãos moldadas em Paris vieram para cá como um quebra-cabeça. Aqui eu substituiria a vírgula por um ponto final. Sim ou não? Porque não cabe o cada parte no mesmo período. Então as peças elas vieram para cá como quebra-cabeça. Ponto. Troco minúscula por maiúscula. Cada parte, não pode ter uma vírgula aqui, porque eu não separo o sujeito do verbo. Cada parte veio numerada para ser montada em solo brasileiro. Aí ele traz a finalidade no final do período. Como veio no lugar dele certinho, o emprego dessa vírgula aqui é opcional. Como eu usei, não há problema. Depois a gente fala disso, dessa oração com a ideia de finalidade. Mas arrumei. Questão 2. Já fizeram? Já? Faça você. Um minutinho já dá para ter uma noção. Em cima do que falamos. Pronto? Aqui era uma prova do Instituto OCP, mas que era para julgar certo ou errada, não era uma prova de alternativas. Alguém sabe? Alguém que vai fazer aquela prova da Polícia Penal, do DF? Tá marcando 25 questões de português, né? Mas assim, eu não olhei o edital, eu sei que língua portuguesa são 25 questões. É de alternativas ou é para julgar certo ou errado? Ah, tá. Logo pensei, que eu falei, gente, 25 questões tem que ser certo ou errado. Tá, era isso que eu queria saber. Então é tipo essa aqui, igual Sebrasp. Na última frase do primeiro parágrafo, já reproduzi aí para vocês, os sinais de 2 pontos poderiam ser substituídos pela expressão ou seja. E aí ele ainda coloca, né? Usaria a expressão ou seja, só que quando usada a expressão ou seja, ela seria utilizada entre vírgulas. E ele afirma que não prejudicaria a correção e também não prejudicaria o sentido. Primeira coisa, o ou seja, nós sabemos que nós usamos para explicar melhor ou para retificar algo que foi dito. Aí, 2 pontos eu uso para várias coisas. Aí eu tenho que enxergar primeiro
o porquê que foi utilizado 2 pontos. Então eu vou analisar o porquê. Vou ler o trecho com você. Sim, ficou ainda melhor do que estava, mas alguma coisa da primeira versão foi sacrificada. E é esse o preço da obra acabada. Não se pode aproveitar tudo o que veio do primeiro jato. O autor tem de escolher e pôr de lado alguma coisa válida. Qual a justificativa dos 2 pontos? O que há após 2 pontos? Está explicando. Ele fala assim, é esse o preço da obra acabada. Ele explica que preço é esse. Que preço é esse que você tem que pagar. Então, os 2 pontos introduzem uma explicação. Se introduz uma explicação, eu posso substituir os 2 pontos por, ou seja, já que é uma expressão explicativa, isolada por vírgulas. Perfeito. Então, a número 2 marcamos como correta. Todos acertaram? Número 3. Em relação ao excerto, nos é perguntada sobre o porquê da vírgula. Nos últimos anos, vírgula. Ficou fácil, não ficou? Nos últimos anos, vírgula, traz uma ideia de quê? De tempo. Se nos traz uma ideia de tempo, o que isso é? Adjunto adverbial de tempo. Está deslocado? Claro que está. Veio logo no início do período. Então, nós vamos marcar letra D. Isolar uma locução adverbial. 2. Voltei. Isto é, ou melhor, quatro. Em relação ao uso da vírgula, pode-se afirmar que no trecho tal, a vírgula que antecede o signo linguístico profundidade ocorre porque há. Então, eu deixo vocês nessa. Primeira coisa é ir lá e circular no texto, né? Qual é a vírgula que você tem que analisar? Porque você já pensou? Você vai e ainda analisa a vírgula errada. Porque tem 2 vírgulas. Acontece. Não, até eu, professora, porque resolvo questão direto, né? Tipo, eu ali fazendo, errei. Tipo assim, errei, aí eu, nossa, pelo amor de Deus. Ok, podemos? Discorda-se da extensão, então a vírgula seria que antecede a palavra profundidade. Então essa vírgula aqui, confere? Que antecede profundidade. Discorda-se da extensão, profundidade e rapidez do fenômeno, não de sua existência. Discorda-se de quê? Fala. Da extensão. Também discorda-se de quê? Da profundidade e também de quê? Da rapidez do fenômeno. Então, tudo isso aqui veio para complementar o verbo discordar. Ah, mas quem discorda, discorda de alguém. Todos os elementos não deveriam vir precedidos de preposição? Sim ou não? Olha o que acontece. O que nós temos aí é o chamado paralelismo sintático. Então, a leitura é assim, ó, discorda-se de quê? Da extensão, da profundidade e da rapidez do fenômeno.
O verbo discordar, nesse contexto, existe preposição de, né? Quem discorda, discorda de algo. É VTI. E aqui, todos os elementos exerceram a função sintática de objeto indireto. Então, sobre a vírgula, já respondendo, separa termos de mesma função. Objeto, objeto e objeto indireto. Em relação à questão da preposição que eu indaguei. Todos os termos exercem a mesma função em relação ao mesmo verbo. Então, ou você coloca uma preposição para cada um, ou você usa um para todos. Tem que ser igual pai. Ou você dá um para cada, ou você dá só um, que vai ser dividido pelos 3. Agora, detalhe. Aqui eu coloquei dá, não é D mais A? Esse dá só vale para os 3, porque os 3... são femininos, da extensão, da profundidade, da rapidez. Se eu tivesse, no primeiro, em vez de ser extensão, fosse comprimento. Aí seria discorda-se do comprimento, da profundidade e da rapidez. Né? Porque daí não dava para um servir para todos, devido ao gênero. Como é que é o nome disso? Paralelismo sintático. Então, nós respondemos a resposta, Nós respondemos, ponto. A resposta é C. Número 5. Sobre esse trecho, as vírgulas foram utilizadas para... Então, vamos aí analisar. Os dados mais estarrecedores, no entanto, vieram dos relatórios governamentais. No entanto, veio isolado por vírgula. E elas foram utilizadas para. O que é isso que está isolado por vírgula? No entanto. É uma conjunção. No entanto, entretanto, porém, contudo, são as adversativas. Vamos ignorar a conjunção? Vamos ler a conjunção, vamos pular. Lê, os dados mais estarrecedores vieram dos relatórios governamentais. Não deu certinho? É porque é um elemento que está deslocado, entrou no meio. Letra A, isolar uma conjunção que está intercalada. Letra A, nossa resposta. Ele nos pergunta, se fosse inserida uma vírgula entre a expressão as coisas e o verbo caminhavam. Então, vou colocar a vírgula onde ele sugere, né? Tá errado. Por quê? Entre o sujeito e o verbo, ou entre o sujeito e o predicado. Então, essa vírgula aqui não cabe. Nós vamos marcar qual letra? C. Errada, pois não se deve separar o sujeito do seu verbo. Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase. Força! Não é. Sabe o que acontece? Só que eu estou aqui olhando, até comentei ontem com um colega, professor, ontem no intervalo, ontem à noite. A gente falando de prova, de sorte, e tipo assim, várias coisas, prova tem a ver com sorte também. Tipo de prova, o tipo de prova pode influenciar. Por exemplo, você de repente, você marcou a A como certa, porque você já leu a A tá certa, pá, e foi para outra. Só que se no seu tipo de prova a E fosse a A, mas assim, até isso é um fator de sorte, entendeu? Porque assim, você viu a A, foi linda, você já marcou com convicção e tchau, né? Mas se no seu tipo de prova a E lá estivesse, não é? Aí, tipo assim, tem até a ver com sorte. Nesse caso, eu queria ter colocado lá embaixo. Esse daqui foi o sortudo. Mas vamos juntos. Quando a gente tem... Isso aqui eu trouxe para
para até te mostrar. Quando você tem uma mesma frase escrita da mesma forma, a gente já vai... quero mostrar como é que a gente faz rápido, sem ter que ficar lendo tudo o tempo todo, quando for igual, tá bom? Então aqui é sobre a pontuação. Então vamos lá. O filósofo Sêneca, pensador da antiguidade clássica e figura influente do Império Romano, aplicou-se em análise do comportamento humano. Parou aí. Isso aqui tudo está explicando quem é o filósofo. Então, tudo isso é um aposto explicativo. Então, ele tem que vir isolado. Aí você já compara com as demais. A letra B. Viram? Você só vai olhar aquilo que você já analisou. Ah, está isolado por vírgulas, mas não tem uma vírgula aqui no meio. Não é isso? Então, a B já está fora. Isso é bem risca. Tem que riscar, senão a gente lê de novo. Letra C. Você sabe que isso aqui tem que vir isolado por vírgulas. Então, pode ser a C? Então, por enquanto, eu estou entre A e C. Letra D. Ó, já deu errado. Porque não tinha que ter uma vírgula aqui? Aí a D está fora. Vocês estão me acompanhando no raciocínio? Letra E. Ih, já deu errado. Porque isso tudo aqui tinha que estar entre vírgulas, uma aqui e outra aqui, que não tem, e ele ainda colocou essa aqui que não tem nada a ver. Aí, você está entendendo? Você não vai gastar tempo fazendo... Hã? Menina, você já tem 50%, né? Muita coisa. Tá. Aí agora eu estou em dúvida entre A e C. Então a gente vai continuar aqui na letra A. Você sempre pega uma de apoio, né? Então você vai para a letra A. Aplicou-se em análises... Até vou mudar a cor da caneta agora. Aplicou-se em análise do comportamento humano. Que, segundo ele... Percebe que segundo ele está entre vírgulas? Segundo ele, de acordo com o professor fulano de tal, conforme a autora fulana de tal, esses elementos é obrigatório o uso de vírgula. Que o nome disso? Isso daí se chama dativo de opinião, porque não é na opinião da pessoa. Para os especialistas, vírgula, ainda deverá ter uma quarta dose da vacina. Então, sempre que você tiver de acordo com fulano de tal, para o fulano de tal, segundo o professor fulano de tal, as vírgulas são obrigatórias, que é isolar o dativo de opinião. É uma opinião. Então, a gente já sabe que o segundo ele tem que vir isolado por vírgula. Aí você já vai e compara com a C. Aí, olha que a C não está isolado por vírgulas. Acabou a questão. Rapidinho eu fiz. Sempre faz dessa forma. Pontuação quando se repete. Número 7, letra A. Questão 8. Sobre a vírgula, o porquê que ela foi usada. Num final de semana de fevereiro, vírgula, a casa foi erguida. A casa é o sujeito. Ela foi erguida quando? No final de semana de fevereiro. Tudo isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Grande ou pequeno? Enorme. A vírgula é obrigatória. Então, vamos buscar uma alternativa, que é a letra D. Veio para sinalizar um adjunto adverbial de tempo que não obedece à ordem direta da frase, visto que aparece no início. Ela está deslocada. Número 9. Assinale a alternativa que analisa corretamente a função das vírgulas empregada no trecho. Nos Estados Unidos, o valor chega a 35%. Na China, 22%. Na Índia, 6%. E aí, o porquê da vírgula? Não é o ponto e vírgula, é a vírgula. Nos Estados Unidos, o valor chega a
35%. Na China, chega a 22%. Na Índia, chega a 6%. Então, veio para indicar a elipse do verbo. Letra C. As vírgulas indicam a supressão de um grupo de palavras, que no caso é o chegar, omissão do verbo. Número 10 e última. Assinale a frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua em relação ao emprego da vírgula. Na entrada da escola, os alunos e funcionários terão suas temperaturas aferidas. Certo ou errada? O que está errado? Sujeito e o verbo. Sujeito e o predicado. Os alunos e os funcionários é o sujeito do verbo ter. Não separa sujeito do predicado. E a primeira vírgula, certa? Certa, porque nós temos um adjunto adverbial de tempo deslocado. Letra B. Muitos alunos perderam seu contato com a escola. Já achou um erro? Quem perde, perde algo. Elas perderam o quê? O seu contato com a escola. Então, essa vírgula aqui está errada. Sobre o E, a gente vai falar depois, tá? Mas você acha que essa vírgula antes do E está certa ou errada? É opcional. O que acontece é porque nós aprendemos e não está de todo errado, tá? No geral, o E e a vírgula não se combinam. Se você usa o E, você não usa a vírgula, em geral. Mas quando o E ligar duas orações com sujeitos diferentes, o emprego da vírgula é opcional. Então, aí, o sujeito da oração, quem perdeu o contato? São muitos alunos. E nas segundas escolas, muitos alunos perderam seu contato com a escola e as escolas perderam o contato com seus alunos. Então, o E aqui liga orações com sujeitos diferentes. Essa vírgula está ok. Letra C. O ensino remoto, segundo a opinião de educadores, não substitui a sala de aula. Isso aqui tem que vir isolado por vírgulas, né? De acordo com eles, em conformidade com eles, vírgula obrigatória. Correta letra C. Vamos falar por que D e E estão erradas. Então, correta letra C. Faça. Muitos alunos perderam, aí aqui a gente tirou, perderam seu contato com a escola e as escolas, vírgula, deveria perder o seu contato, e as escolas perderam, aí seria o contato com seus alunos. Perfeito, muito bom. D. Os impactos da troca do ambiente escolar pelo virtual. Os impactos são maiores na rede pública. Troquei, né? Separei o sujeito do verbo. O ensino híbrido é, conforme especialistas, ele é o quê? Um desafio mesmo para nativos digitais. Conforme especialistas, aqui é uma conformidade, deveria vir isolado por vírgulas. Fechamos. Te dou um breve intervalo e voltamos com a sua lista 4, né? Aí a gente vai para 4.